todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que fala sobre gestão de propriedades rurais, de fazendas, fala sobre sucessão e governança familiar, liderança no campo, inovação e tecnologia. Disponível lá no Spotify, também no YouTube e nas outras plataformas aí de podcast como Apple e Google. E nós sempre trazemos aqui produtores rurais, mas também trazemos especialistas do agronegócio para falar um pouco sobre gestão, trazendo informação de qualidade para o produtor rural sempre tomar a sua melhor decisão. E hoje, mais uma vez, aqui trazemos o Luciano Alegre, ele que é um dos consultores do Safras e Cifras, né? Já esteve aqui em um episódio conosco anteriormente, aprendi muito com ele. Para quem chega aqui no podcast a primeira vez, esse podcast é um jeito que eu tenho de aprender com pessoas mais inteligentes do que eu, então nada melhor do que fazer perguntas aqui para elas, né? Às vezes uma pergunta boa, às vezes nem tão boa, mas que a gente consiga estressar bons assuntos e consiga você que está ouvindo aprender junto conosco aqui. Então seja bem-vindo, Luciano, mais uma vez ao AgroJovem. Muito obrigado, Lucas. Prazer, eu sou o Luciano Alegre, como o Lucas falou, consultor das Safras e Cifras. E para a gente é muito mais do que uma honra também aprender com quem sabe, com quem fala bastante, com muita gente do agro do Brasil e que sabe aquilo que fala. Para a gente é sempre um orgulho e sempre um maior prazer a gente poder estar falando daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente pode colaborar com o agronegócio. Muito obrigado, Lucas, pelo convite e não te arrepende. Não, eu que agradeço. Sabe o que é o legal, Luciano? É que a gente trabalha numa frente aí da gestão, né, de propriedades rurais, e como é algo que, teoricamente na prática, né, mas na prática em si, de verdade, é algo mais recente ao produtor rural, que sempre focou no campo, na produção, né, em diferentes culturas, em diferentes atividades rurais. Então sempre tem algo para se aprender, sempre tem algo para se discutir, né? Mas antes da gente entrar realmente no tema, conta um pouquinho para nós o que você está fazendo hoje em dia, né? Eu lembro que você atuava mais no Centro-Oeste. Como é que você está a sua atuação hoje junto às Safras e Cifras? Perfeito. Bom, hoje especificamente eu estou em Cuiabá. Essa semana eu estava atendendo com uma colega aqui os nossos clientes ali em Rondonópolis, Campo Verde. A gente ia à Primavera também, toda essa região aqui do sul do Mato Grosso. Se a gente pode dizer uma das regiões pioneiras do Mato Grosso, aqui Rondonópolis, uma grande cidade, um grande município puxado pelo agro, puxado pela soja, pelo algodão, pelo milho. E a gente está aqui, na verdade, montando um time, montando também, levando aos nossos clientes a ideia da gente também trabalhar e também ter números dos nossos negócios. Eu, especificamente, estou na Safra das Cifras aí já vão fazer quase 5 anos, e a minha região de atuação é quase todo o Brasil, exceto o Sul. Então, eu fico lá em Pelotas, na nossa sede, mas fico rodando aí o Goiás, o Mato Grosso, o Piauí, o Pará, o Tocantins. No episódio anterior a gente falou das fronteiras agrícolas lá no Pará, inclusive. Já falei do Piauí, o sul da Bahia, ali do pessoal do café, do mamão, da pimenta, e também ali o Espírito Santo, no que diz ali acima de Vitória, especificamente acima de Vitória, em que o pessoal tem bastante café Conilon. O café Conilon está passando também por um grande problema de mão de obra. Assim, e as pessoas, o produtor rural às vezes pensa que o problema de mão de obra é só das culturas anuais. Não. A cultura perene está sofrendo bastante. Para ter um exemplo, Lucas, eu conversava com um cliente há umas 2 semanas atrás, uma propriedade com 120 hectares de café. Se a gente for comparar com as propriedades aqui do Mato Grosso, é algo absurdamente diferente. Só que um produtor hoje de 30 mil hectares aqui no Mato Grosso, ele tem algo em torno de uns 60, 70 funcionários. Pensando no todo, toda uma equipe. O produtor de café, entre funcionários efetivos e volantes, na colheita do café tem mais de 250 nesses 120 hectares. Então é uma dinâmica completamente diferente. E também a soja está começando a entrar no Espírito Santo. Claro, em áreas em que era um pasto degradado e houve a necessidade de busca de grãos, então isso também está
tá entrando. E a gente traz para os nossos clientes, Lucas, só para contextualizar um pouco, a ideia de que a gente precisa olhar para os nossos números. Num momento de incerteza econômica, de incerteza política, que a gente, por vezes, acaba por ficar desconfiado, a gente precisa conhecer do nosso negócio e fazer o nosso dever de casa. Então, o entender esses números, o entender quanto que a gente o que a gente está ganhando de lucro. A gente falava anteriormente, a atividade ela tem que gerar resultado. A gente tem uma família, a gente tem pessoas que dependem deste negócio. Vamos lá, a gente falava aí a respeito das 70 pessoas ou das 250 pessoas do café. Tem famílias que dependem disso. Se a gente andar pelo centro-oeste, e eu transito bastante, vamos lá, de Querência até Sinop, ou de Querência até Rio Verde, são municípios que dependem do agro. Então, existe uma cadeia de pessoas vivendo e economicamente e vivendo, botando seu esforço e seu esforço de trabalho para que isso dê certo muito grande. Então, a gente anda por aí e vê a necessidade que é a gente olhar para o nosso negócio e a gente profissionalizar cada vez mais essa gestão efetiva, a gestão financeira do negócio. Não dá mais para ser como era 10, 15 anos atrás, né? E isso vem crescendo, o agronegócio crescendo como um todo, envolve toda uma questão de armazenagem de grãos em primeiro lugar, né? Que influencia demais. A gente sempre usou aí como um benchmark os americanos, né? Vendo como é que estava a safra deles, mas nós também temos um crescimento de áreas no Brasil que tem que se considerar. Aí nós temos esse déficit de armazenagem aí que, você sabe, você está no Mato Grosso hoje, está em Cuiabá, e o milho em colheita, né? E provavelmente já tem muito milho aí que não tem onde estocar. Exatamente. Só que isso tem um detalhe importante. Sim, a gente está tendo uma boa produtividade de milho, isso é um ponto positivo. É claro que a gente tem que levar isso em consideração, mas o que acontece? Porque a maior parte dos problemas estão acontecendo. Os armazéns estão com soja. Pouca gente vendeu soja, esperando não, e isso não é por mal, não, ninguém está esperando vender soja por vender, é porque de fato, para muita gente, o preço que está a soja hoje não vai pagar conta. Eu tenho clientes, a gente conversava essa semana passada, que o milho está 100% disponível. Aquele milho que a gente, e uma safra cara de milho, a gente está falando de um ponto de equilíbrio de no mínimo 100 sacos aqui no Centro-Oeste. Ou seja, eu colhi abaixo de 100 ou de 110 sacos, como em alguns casos, eu não estou pagando a conta. Complica. Aquela Demais, conta né? que eu fiz com o milho de 55, hoje o milho disponível aqui no Mato Grosso é R$ 35. Talvez até menos, dependendo do lugar em virtude do frete. Então, a gente pode perceber com isso a importância que tem a gente conhecer o nosso custo, a gente pensar em projetar um fluxo de caixa, projetar um demonstrativo de resultado, um planejamento de metas e entender que, bom, o ano passado o meu custo de soja foi de R$ 90. Tá? Este ano, qual é o meu custo? Quanto vai fechar esse custo? E o que eu posso fazer para amarrar minha margem? Essa é a ideia. Se a gente for analisar a safra 22/23, que é a safra que a gente está fechando agora, a gente tem no mínimo um custo de soja, fora só de operação e insumos, de no mínimo quase R$ 90. Então, se a soja está menos do que isso, ou se a soja disponível hoje está batendo R$ 116, e eu ainda tenho que pagar meus investimentos, eu ainda tenho que viver desse dinheiro. Não, Então, e tem o custo operacional, e a gente nem comentou uma depreciação dessas nada disso, máquinas. só operação e insumos. Só operação e insumos, só o que me custa para produzir. Só o que eu tiro de dinheiro do bolso. Não, tá fora depreciação, tá fora custo de oportunidade de capital, tá fora arrendamento, muito importante falar. Fora tudo isso. Que é um custo, né? É um custo invisível. Exatamente. Tem o arrendamento ainda que ele paga para terceiros, né? Nesse Exatamente, caso. exatamente, exatamente, exatamente. Bem lembrado. Exatamente. Assim.
Como que faz para essa conta fechar, né? E o que que o produtor, quando vocês conversam com eles, o que ele está pensando? Porque alguém deve ter alguma ideia, um planejamento, ou ele vai só rodar dinheiro nessa safra aí e vamos para frente? Como é que será que vai O ser que isso? acontece? Pensando nessa safra, aqueles que não fizeram uma gestão de risco adequada, e essa gestão de risco adequada e aí a pergunta do milhão é como eu me posiciono diante de um mercado incerto? Primeiro ponto, a gente precisa conhecer o nosso custo. Conhecendo o nosso custo, eu consigo, eu estou em setembro de 22, eu vou plantar soja, estou plantando soja, beleza. Eu preciso ir escalonando despesas, porque, vamos lá, em setembro eu já paguei meus insumos, tá tudo ok, comprei no momento mais caro da história, R$ 1.200 a tonelada do KCL, ok. O que eu preciso para amarrar essa minha margem? Preciso casar a moeda. Bom, se eu fiz isso em dólar, se eu paguei em dólar, eu preciso atrelar uma receita em dólar. Então eu tenho que casar essa moeda. Eu fiz isso em soja, então eu preciso travar, beleza, eu vou produzir soja e vou entregar isso em sacos. Eu preciso conhecer o meu custo para que lá na frente eu possa entender o que isso vai me custar. Bom, eu sei que o meu custo de projetado vai ser R$ 120. Opa, quer dizer que se eu colocar uma margem de 30% ou de 20%, de 20%, pensando numa margem de lucro adequada, quer dizer que se eu vender a 150, tá ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo? Não. Negativo. Negativo. Eu preciso ir fazendo escala. Aquela ideia de quem conhece a frase, eu só por hoje. Bom, vou vender 5.000 sacos, vou vender 1.000 sacos, vou vender 10.000 sacos, e aí depende da proporção. Mas eu vou fazendo o escalonamento de comercialização, seja isso para soja, seja isso para o milho. Para quê? Para que eu consiga garantir um bom preço médio. E não mirar no olho da mosca voando, Lucas. Esse é um dos principais problemas. E talvez você que está escutando, você vai ouvir isso e vai dizer, não, mas tu não perdeu dinheiro lá atrás por ter vendido soja a R$ 86, que é um baita preço, e a soja subiu a 120 depois. De fato, mas nessa época eu não vi ninguém quebrar. Hoje, Exato. tenho muito cliente que a soja está comendo 80%, a soja não, o milho está comendo 80% da margem dele, em virtude de prejuízo. E, Não, e é aquela que a gente conversou antes, né? Uma coisa é a soja tá R$ 80, você tinha um custo lá muito menor. Então o teu risco, se tudo desse errado, ele era X. exatamente. Mas quando a soja foi a 160 e você pega aí num custo mais caro da história, o teu risco é o dobro Exatamente. agora, né? Ou mais às vezes, porque é proporcional isso. Então agora se der errado e você não tiver lucro, não fizer uma margem interessante, agora o rombo é grande, né, Luciano? Exatamente. E se a gente só analisar aquilo que circula de dinheiro para pagar a conta, por hora esqueça o faturamento. Só o que a gente tem de desembolso para pagar a conta. A gente saiu da safra 19/20 para a safra 22/23 com 87% a mais de desembolso acumulado. Ou seja, eu estou necessitando mais 87% de capital de giro do que eu necessitava lá atrás. Então, o negócio mudou de patamar e eu preciso evoluir a minha gestão, o meu controle, a minha estrutura organizacional no mesmo nível. Porque senão, a gente, os problemas vão acontecer. A gente vai Até porque perder a linha muitos da história. Até porque muitos andam amarrados aí num custeio, num financiamento, tem compra de terra, né? Que estão crescendo. Tem muita gente crescendo e quem não foi tá querendo ir. Exatamente. Né? É, Querendo ir pro norte, abrir área. isso é uma das coisas que a gente também observa que isso não é. Eu não estou falando de negócios de quem. A gente fala de negócios de 500 a 30 mil, 35, 40, 50 mil hectares. Se a gente for analisar muitas vezes os descasamentos e a falta de gestão de risco, ela também acontece em grupos grandes. A gente conversava hoje à tarde com um grupo que resolveu crescer o seu negócio de uma maneira muito rápida, sair de 10 mil hectares na safra 2021, 19/20, perdão, passar para 18 mil na 21/22 e agora já chegar nos 26, 28 mil hectares. Só que se eu não organizar o meu fluxo de caixa, a gente chega com o que a gente chegou hoje conversando. O meu endividamento de longo prazo são 6 EBITDAs. Ou seja, eu preciso de 6 safras
iguais à minha safra agora, ou à minha safra passada, para pagar a conta. Isso quando a De gente... sobra, né? Exatamente. Exatamente. Isso para pagar a conta, pensando numa gestão de risco, qual é o número que seria equilibrado? E aí você pode pensar nesse número, a gente precisaria no máximo 3 para um negócio estabilizado. Ah, eu estou expandindo, eu vou fazer mais caixa, eu estou ampliando a minha área. 5 seria um limite. 4,5, 5, pensando em expansão. Porque eu vou aumentar a área, consequentemente eu vou aumentar meu EBITDA e vou Aham. diminuir esse endividamento. 6 já é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. E o produtor, como ele está girando muito, né? Ele está tentando amarrar custo numa ponta, ele está tentando vender melhor sempre. A gente sabe que o esforço é para isso, né? E que indicador que ele tem que começar a prestar mais atenção, às vezes, para fazer bons negócios, né? Porque a gente viu um mercado muito fora do normal, esse que a gente estava, né? Muito fora do normal. Talvez dificilmente vamos chegar nele novamente, né, Luciano? Dificilmente. Em termos de margem, no que aconteceu na safra 2021, acho muito difícil a gente chegar novamente nesses patamares. Claro que eu não vou dizer aqui que a soja não vai voltar a R$ 170, porque ela pode voltar, só que uma coisa é a gente voltar a soja a R$ 170 com um custo, como a gente tinha, como aconteceu em alguns casos, de R$ 60. Por isso que a margem era muito interessante. Isso também bagunçou o mercado, porque muito aventureiro entrou no processo, deixou muita terra cara, muito arrendamento caro, e também esses que entraram nessa aventura, estou vendo muitos saírem ao longo desse processo. Por quê? Porque não conhecia o principal. Não, primeiro, não sabia de agro, não sabia manejar agro, e não conseguia entender, e esse talvez seja o principal indicador, qual é o meu custo por saco. Quanto está me custando cada saco para eu produzir. E é isso aí, a gente tem que incluir tudo, para a partir daí a gente entender quanto eu gostaria de margem nesse negócio, para a partir daí eu conseguir me posicionar numa venda. Eu vou te trazer o exemplo de um cliente que eu conversei há uns 50 dias atrás, lá no Pará. Nós, enquanto consultoria, estávamos dizendo, olha, o teu custo é esse, se a gente colocar uma margem aqui, se a soja, e isso foi há mais de 60 dias, se a soja bater 130, 116, se não me engano, 116 é teu custo, se a soja bater, bota mais 30% em cima, 25% em cima, se bater 130, mais do que 130 tá ótimo. Tá? Boa margem, a gente faz uma gestão de risco ok, tu tem condições de ir travando e fazendo algumas coisas, fazendo alguns contratos. Beleza, a soja na época estava 135. O que a consultoria de mercado disse para ele? Olha, daqui 5 dias o mercado vai bagunçar, porque tem relatório, tem isso, tem aquilo, tem... Enfim, tudo o que uma consultoria de mercado faz de projeção para dizer. E a soja vai cair, vai vir abaixo dos R$ 125. O que ele fez? Nada. Não vendeu nada. A quanto ele está vendendo a soja agora? R$ 118. R$ 108. Quanto ele acabou Olha vendendo. aí. Então, o que a gente vai dizer nesse processo? Isso eu estou falando já de projeções para a safra 23-24, nem só o disponível. Porque o disponível já se sabia lá atrás, em virtude do acompanhamento do planejamento de metas. Assim como a consultoria de mercado também já tinha posicionado ele em virtude disso. Então, de nada E, adianta eu estar e muita, cercado de pessoas com informações se eu não tomo nenhuma atitude. não, e muitas vezes ele estava na esperança de subir e depois teve que vender na baixa forçado pelo fluxo de caixa, né? Tem conta para pagar. Exatamente, exatamente. E aí o que fez? O pessoal, algo que o pessoal do mercado financeiro gosta muito de falar. Realizou o prejuízo. Então, não tem o que se fazer. A conta chega, eu É, preciso pagar. E antes eu precisava vender 50 mil sacos de milho, ou 10 mil sacos de milho. Hoje eu preciso vender 18 ou 90 mil sacos de milho. Então, é a conclusão do que muitos fazem, né? Tá rodando dinheiro. Tá no rodando fundo, dinheiro. nesse giro do negócio, uma boa parte dos nossos clientes já entenderam que, bom, onde foi que eu errei?
Bom, eu errei por talvez não ter me atentado a fazer determinados negócios, a não ter casado moeda, a não ter tentado entender e ver para que serve eu olhar o meu custo, porque eu preciso olhar o que o meu negócio está dizendo, para a partir daí olhar para fora. Não adianta nada eu olhar para fora se eu não conheço o meu negócio. Não adianta nada eu olhar o mercado dizendo que o mercado vai a soja a R$ 140. De nada vai adiantar se o meu custo total é 160. Então, E como que a gente consegue trabalhar é, esse custo aí, né? Você tem que ter a projeção do operacional, porque esse daí, beleza, pode subir o diesel, a máquina muitas vezes o produtor já tem, o operacional talvez oscila menos do que o de insumo. Então ele já tem que ter essa projeção, né, do custo operacional. Vamos nessa conta agora, embora seja errado, vamos tirar fora a depreciação né, mas o arrendamento talvez ele já deveria estar considerando nessa conta. perfeito. Aí ele tem uma diferença ali para trabalhar a questão dos insumos. O mercado não está favorável. Se depois subir, vai ser lucro. Ele vai ter que trabalhar um nível tecnológico aí escalonado em diferentes tecnologias, trabalhar essa frente, né? Perfeito. Porque é difícil para ele, né, ir para o mercado, travar um custo e tudo mais, mas o mercado não está no jeito. Vamos pensar num exemplo de um produtor com 1.000 hectares, produzindo 65 sacos. E com essa soja ao mercado aqui no Mato Grosso a 108 reais, sem conhecer o custo. Esse valor de produção dele é de 7 milhões de reais. Se ele não conhece o custo, ele está indo para um cassino com 7 milhões de reais. Está indo Risco jogar total. carta, ou jogar roleta, ou jogar aquela que a gente puxa, me esqueci o nome da, sei lá, aquela que puxa a alavanca, está indo com 7 milhões de reais. Por quê? Porque ele não conhece o custo dele. Bom, se a gente analisar a média dos últimos, lá da safra 18, 19, até agora a nossa projeção da 22, 23, a gente está falando, na média, de 13 sacos de operação. E o que está nessa operação? Está juros, está combustíveis, está manutenção de máquinas, está aviação agrícola, que por vezes ela existe, está a minha administração, mão de obra, tudo aquilo, exceto insumos, exceto custo de oportunidade de capital, exceto arrendamento, nesse caso, e exceto depreciação. Ou seja, 13 sacos é o meu número. E aí a gente pode pensar em quanto isso variou nos últimos anos. Isso varia de 12 a quase 15 sacos, dependendo do cliente. O que vai impactar? E o que a gente vem visualizando que está acontecendo com essa crescente? Nosso custo de juros ele vem aumentando. Nós saímos de R$100, R$110 lá na safra 18/19 e fomos para R$330. Claro, se a gente inflacionar esse valor, a gente vai chegar quase na mesma proporção. Porém, a gente tinha um juro lá atrás de um valor e a gente tem um juro agora de outro valor. Além de que, lembre do que eu falei a respeito de 87% a mais de capital girando, eu necessito de mais capital, portanto, eu também estou pagando um volume maior de juros, e quando eu diluo isso dentro do negócio, com certeza isso vai impactar. Se a gente for pensar em insumos, Lucas, e eu estou falando desses 13 sacos na soja, se a gente, vamos entrar no milho em seguidinho, se a gente for lá para analisar somente o custo de insumos, nós saímos lá de 27 sacos por hectare, esses valores por hectare, na safra 18/19, viemos a 17 sacos por hectare na safra 20/21, na 21/22, perdão, na 20/21 a gente chegou a 20, e voltamos para essa safra, ultrapassamos o patamar que a gente estava na 18/19, voltamos a 28 sacos e meio a nossa projeção. Ou seja, se eu pegar a média, eu preciso de no mínimo 25 sacos para pagar a conta. 25 sacos são mais os 13, são 38, certo? Pela matemática antiga. 38 sacos é o que eu preciso no mínimo para pagar a minha conta. Sem contar o dinheiro que eu preciso para viver. Quanto eu preciso para viver? E aí a gente tem que lembrar de uma questão de educação financeira, que a gente, se não me engano, a gente comentou na outra conversa que a gente fez, Lucas, a gente precisa separar o que é conta do negócio e o que é conta pessoal.
Isso é, Esse é o básico pro cara, né? isso é uma das primeiras coisas que a gente, dentro do nosso trabalho de governança, a gente fala. Isso não acontece só com quem é pequeno, isso acontece com quem é grande. Se, vamos lá, um negócio de 200 milhões que existe, e a gente sabe que existe, porque a maioria da produção agrícola no Brasil ela é na pessoa física. Um negócio hoje que gira 200 milhões na pessoa física, e ainda misturando a, o sushi que eu como aqui em Cuiabá, na avenida, com os insumos que eu pago da fazenda, tudo na mesma conta, olha, isso não cabe mais para um negócio desse tamanho. Então, vamos separar as coisas e vamos definir, bom, eu preciso de X para viver e aqui vai rodar o meu negócio. A, o secretário ou a secretária, o pessoal do escritório, não tem que saber se tu vai no sushi, se tu vai comer o hambúrguer. Não, isso é problema teu. Separa tuas contas. Isso é também parte de um nível de educação empresarial e de educação financeira necessário. Não, e outra, é alimentação, é viagem, é reforma de casa, é troca de carro. A conta é cara, não é, né? Não é pouca Exatamente, ali. exatamente. Aí tem filho na faculdade, não é um só, normalmente dois ou três, mas daí o filho precisa de um carro, né? E tudo isso vai pesando, né? Exatamente. A gente comentava um tempo atrás, fazendo uma. A gente está lá com uma iniciativa com a cooperativa Comigo, ali em Rio Verde. A gente está, junto com a Educa Safras, a gente está fazendo um curso de gestão econômica financeira, de 30 horas. E a gente comentava com o pessoal lá, tem uma diversidade grande de culturas exploradas. Tem produtor de leite, tem produtor de pecuária, tem produtor de soja e milho, tem uma produtora lá que é uma integrada da Sadia, pode ser? Da Sadia que produz frango. E a gente conversando sobre o negócio e a gente começou a montar. Ambos, a maioria tem, uns 90% tem produção de soja também. E a gente parou para perguntar o seguinte: qual é a escala mínima que eu preciso dar para o meu negócio? Quanto que eu preciso? Bom, se na soja me sobra R$ 1.500 por hectare de, de, de resultado, se me sobra R$ 1.500, eu preciso para mim viver no mínimo de 150 a 200 hectares. Tá, e aí eu tenho os investimentos, eu preciso expandir o meu negócio, eu tenho filho na faculdade. Isso a gente falando de 160 hectares para uma família que precisa de R$ 20.000 por mês. E se a gente for escalando o filho na faculdade, o filho foi estudar medicina, foi estudar direito, apartamento, casa, a gente sabe que isso aumenta muito o custo, então a gente precisa ir escalando este negócio e fazer com que este negócio também siga produzindo resultados. E também se a gente for parar para analisar um indicador, Lucas, de quanto no mínimo eu preciso reinvestir no meu negócio, do meu resultado, a gente precisa de no mínimo 20%. Para quê? Para eu pagar a depreciação e pagar a exaustão de solo. Porque senão esse negócio vai sucumbir. Se não houver renovação tecnológica, se não houver retroalimentação, o caminho é um só. O produtor precisa começar a ficar de olho, né? Tem produtor que troca aí a depreciação lá por causa do arrendamento, que daí não reinveste no solo, Exatamente. né? É uma conta que, beleza, mas daí tem todo um maquinário aí que depois de certo tempo ele tem que fazer essa troca, né? E os preços também seguem aumentando. Ele precisa gerenciar isso de uma maneira. Nunca ficou tão fácil você fazer a gestão na sua propriedade rural. Com uma plataforma totalmente online e uma equipe de suporte para ajudar você, que é o produtor, que é a esposa do produtor, você que é produtora rural e quer fazer a gestão da sua fazenda. Com o e-produtor ficou mais simples porque tem toda uma equipe preparada para lhe auxiliar e você vai ter resultados da safra, custo de produção, contas a pagar e a receber, uma organização de um fluxo de caixa, já incluindo financiamentos, incluindo contas que você tem para receber. Solicite uma demonstração e veja os benefícios que produtores estão tendo com uma gestão profissional na sua propriedade. Como que gerencia uma depreciação? Vamos lá. A gente faz uma conta ao contrário.
Se a gente fosse fazer aquela depreciação contábil, a gente teria aí que depreciar aproximadamente 10% ao ano do nosso maquinário. Só que a gente sabe que ninguém pega esse dinheiro de depreciação e coloca numa conta para que lá, quando eu for trocar esse maquinário, eu ter esse dinheiro para trocar ele. O que a gente entende que a gente precisa reinvestir no mínimo 20% do nosso resultado operacional. No mínimo. No mínimo. Qual é o indicado da gente enquanto consultoria? Pensando em que exista ainda uma estrutura de sociedade que distribua lucros e siga estável, a gente entende que esse mínimo deveria ser 50%. E que no máximo, eu tenha de comprometimento de resultado ou de EBITDA, no máximo 35% já comprometido. Ou seja, eu posso ter no máximo 35% de dívida de imobilizado do meu resultado já no próximo ano. Ou seja, produzir 100, eu vou produzir 100, eu só posso ter 35 de dívida já contratada. Por quê? Se eu reduzir em 50% o meu resultado, que é o que a gente está visualizando em alguns casos em termos de quebra de milho, em termos de queda de preço de soja, eu ainda tenho 20% de 20 ou 30% de resultado livre para eu poder sobreviver. Se eu já tenho compromisso de 50, todo o meu resultado vai para pagar imobilizado. E aí a gente começa naquela bicicleta na quarta banda. E esses 20 a 50% de reinvestimento aí, como muitos produtores trabalham com financiamentos, já está incluso aí o juro junto, tá a pagamento da parcela. É esse que é o valor que o Luciano está falando, né, Luciano? Isso aí. Inclui toda essa conta. Então a maioria está reinvestindo na força, né? Na força da dívida, né? É como às vezes eu converso com o produtor e falo assim: eu não troquei as máquinas que não queria gastar, mas também não cresci. E outros foram lá e financiaram e cresceram. Não é necessariamente o financiamento. Se ele tivesse, né, guardado o dinheiro e trabalhado isso com o tempo, ele daria na mesma. A questão é o juro. Exato. Isso é uma coisa bem particular de cada produtor, de cada empresário, e por vezes de cada observação do cenário. Eu não acho que dívida é ruim. Muito pelo contrário. A dívida, quando ela é equacionada, ela proporciona uma velocidade de crescimento muito maior, infinitamente maior, do que eu teria somente com o meu dinheiro. Por quê? Porque a gente, além de estar compartilhando o risco e estar remunerando o agente em virtude disso, a gente também está se beneficiando. Por quê? Meu negócio está crescendo. Só que eu não posso trazer isso numa proporção que não pague a conta. Então, isso que é o problema. É a dívida desenfreada, a dívida descontrolada. Eu captar o recurso e esse recurso sair para fins difusos que eu não sei para onde foi esse dinheiro. Isso a gente acha até que não acontece, mas acontece. Cara, eu custei, eu paguei isso, paguei aquilo, paguei aquele outro, não fiz controle nenhum, não tenho um bom sistema de informações, não tenho controle zero, tanto para fins gerenciais quanto para fins fiscais, eu não sei para onde esse dinheiro foi. E eu tenho que pagar a conta do custeio daqui a um ano e eu vou ter que renovar e vou ter que seguir pedalando. Em alguns casos, buscar recursos em fontes as quais não são tão padrões para o que a gente conhece. E isso é um problema, porque o custo desse dinheiro é muito maior. E outra, muitas vezes o produtor diminui a margem de lucro dele lá porque tem que pagar esse financiamento, não organizou. Antes a gente estava falando do custo, né, de produção, para ele trabalhar uma margem ali que seja satisfatória, reinvestir o dinheiro, o que é certo, né? Se for com financiamentos para alavancar, ok. Mas se você não organizar na outra ponta um outro relatório que é o fluxo de caixa, né, Luciano? E não olhar como que isso se comporta no tempo, daqui 6 meses, um ano, e a gente aumentar o endividamento desenfreadamente, e isso ocasionalmente força você a vender e diminuir a margem na outra ponta. Então, o que tinha de 20% de reinvestimento mais uma sobra, acaba não sobrando nada. Exatamente. Né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os clientes é exercitar o fluxo de caixa.
Porque o fluxo de caixa, por vezes, o cliente pensa que só que não, eu tenho compromisso de pagar minha folha e tenho compromisso dos insumos. Tá, mas e a manutenção de máquinas? Ah, não, mas isso é coisa pouca. Quando tu vai olhar no final das contas, no final do ano passado eu estava fazendo a conta com um cliente, a gente estava conversando lá em Goiânia, e a gente fez um cliente de um porte até razoável. Razoável que eu digo em termos para gastar o que eu estou falando, o que eu vou falar agora. E o ano safra aqui no Centro-Oeste, a gente utiliza de setembro a agosto, 1º de setembro a 31 de agosto. A gente estava em dezembro. E a gente foi fazer a checagem do planejamento para encerrar, para já projetar o que a gente ia colher. E no tamanho do negócio dele, eu não vou especificar aqui porque eu acho que não convém, ele já tinha gastado 1.200.000 somente em manutenção de máquinas. E aí quando a gente falou esse número, ele, opa, não tem como, isso eu não gasto no ano. Não, parece só um pouquinho, vamos olhar. O ano passado tu gastou 1.300.000. Agora a gente, em toda a safra, agora a gente já está em 1.200.000. Não, tá errado, tem lançamento errado, o pessoal do escritório tá equivocado. Ok, vamos analisar isso, vamos abrir o relatório analítico aqui, vamos analisar o que é. É 100.000 de um motor, mais 30.000 de uma bomba, é a reforma de uma coletadeira, é a reforma de uma plantadeira, é isso, é aquilo, é aquele outro, 1.200.000. Realmente. Tudo isso que tu falou aí, que a gente correu o olho dessas maiores contas, eu realmente gastei. E aí, o que eu faço? Bom, ou a gente realiza o prejuízo e segue tudo acontecendo como está acontecendo, e a gente vai estourar o nosso orçamento, a gente vai, pela projeção que a gente tem aqui, se a gente for chegar até o final da safra, nós vamos gastar quase 2 milhões. O que eu faço? Bom, vamos olhar vamos tentar fazer um orçamento de novo, e aí não mexer no que a gente já tinha programado, mas é um orçamento operacional daquilo que tu ainda vai gastar. Se isso ainda for muito, vamos dar um jeito de trocar essas máquinas. Ah, vou fazer dívida. Lembra do que eu falei agora há pouco em termos de crescimento e dívida. Se essa máquina está te sugando recurso financeiro, faz sentido que a gente pense nessa renovação. E aí foi a estratégia que se adotou. Se chegou à conclusão que algumas máquinas deveriam ser trocadas, algumas foram trocadas no final da safra e tudo voltou ao normal. Mas percebam quanto é importante a gente poder olhar para o número e ter confiança nesse número. Esses valores, é claro que são um pouco hipotéticos, mas de fato são muito próximos à realidade de um negócio que produz soja e milho e que isso impacta. E se a gente fosse traduzir para um número em reais por hectare, seria como a gente tivesse o orçamento por hectare em algo em torno de R$300 para todo o ano safra, e a gente já tinha gastado 295. Então, o impacto disso, pensando no tempo, é muito importante, né, Lucas? E importante, né, você falou agora, ter o orçamento, né, um planejamento disso antes da safra, para ter a noção de, pô, será que eu avancei demais esse ponto aqui? Né? Porque se avançou demais um ponto, tem que tirar de algum outro lugar. Exatamente. O recurso, ele vai... e eu brincava a respeito do fluxo de caixa, porque a gente precisa simular vários cenários e entender esse fluxo no tempo. Porque daqui a pouco, beleza, eu tenho aqui que eu vou ter um excesso de caixa nesse mês, mas que lá na frente eu vou ter um furo de caixa. O que eu posso fazer nesse meio tempo para eu organizar esse meu caixa para que lá na frente lá na frente eu sei que eu preciso vender, eu preciso ter receita. Eu sei que o meu custo é X, o mercado está assim. O que eu posso fazer para lá na frente? Ou eu especulo isso com uma ferramenta financeira e deixo para vender no físico, ou eu já amarro um negócio. Por quê? Não adianta, tu vai precisar pagar conta. Se tu for empurrar isso, tu vai pagar mais juro. Ou eu posso sim captar um recurso para pagar essa conta? Posso, não tem problema nenhum. Mas só que eu tenho que conhecer o meu fluxo de caixa. E quando a gente começa a conhecer e a exercitar esse fluxo de caixa, a gente começa a enxergar coisas que a gente não via. Combustível, que por vezes a gente não via o quanto se movimentava por mês, só vai pagando a TRR. Manutenção de máquinas, que não se sabia quanto que saía por mês ou daqui a pouco, quando se melhora os controles, quanto que sai de manutenção por máquina. Isso também é uma coisa que dá para a gente controlar. Tudo é possível controlar, a gente só precisa ir aparando as arestas e entendendo aquilo que vai nos trazer um maior resultado no menor espaço.
Então, Lucas, ter informação é um dos principais pontos para a gente poder, primeiro, equacionar o nosso fluxo de caixa, organizar um demonstrativo de resultados, saber quanto que a gente tem de margem e, principalmente, o que a gente precisa fazer para garantir essa margem. E é isso, uma coisa Exato. retroalimenta a outra. Ter prejuízo, ocasionalmente, tá? Na agricultura, acontece. Agora, acabar com a liquidez, esse custo é um custo indesejável, elevado, né? Que força o produtor a tomar outras decisões. Quem tem soja, beleza, mas e quem não tem, né? E aí que começa. Aí começa a falência, né? O pezinho na falência é aí. Exatamente. Né? Acabar com essa liquidez. E com essa safra aí mais cara da história, né? Você estava contando mais cedo, tem produtor fechando contratos aí a R$100 e poucos, né? Se a gente for analisar a safra, desculpa, eu te cortei. Não, pode falar. Se a gente for analisar, visualizar o que está acontecendo no mercado aí aqui no Mato Grosso, preço de soja em querência para a safra 23-24 lá para março, R$105. Preço para setembro agora 123, fechou ontem o mercado. Claro, isso muda diariamente, mas hoje provavelmente deve ter tido algum outro movimento, mas o que eu quero exemplificar não é o comportamento do mercado, e sim quanto que a gente precisa para pagar a conta. Nessa safra, se a gente for olhar só o custo de soja, a gente está diante de R$6.000 por hectare. Se a gente pegar o milho, isso aqui no Centro-Oeste, se a gente pegar o milho, nós saímos de um custo lá na safra 19-20 de R$1.800 e saímos para um custo de R$5.000 por hectare. Custo desembolsado, essa é a nossa projeção. Na cultura do milho, o desembolso será de aproximadamente R$5.000 por hectare aqui no Centro-Oeste, para pagar insumos e operação. Luciano, a gente precisa transformar isso para sacos para a gente poder entender o quanto que a gente vai ter que produzir. Se a gente pegar os R$35, que era aquele preço que a gente tinha lá atrás, o preço que a gente tem hoje no mercado do milho disponível. A gente precisa ter uma produtividade de, enquanto isso eu só faço a conta aqui, 145 sacos por hectare. Será que a gente consegue esses 145 sacos de média? Talvez nas melhores áreas eu consiga. Mas de média é muito difícil conseguir isso. Apostar todas as fichas ali no campo mesmo, né? Para empatar, eu preciso de 144 sacos por hectare. Então, a gente está jogando um jogo de um nível tecnológico, de um nível de volume financeiro circulando muito grande. E aí a gente só precisa fazer aquela conta que lá na agronomia. O que eu consigo? Qual é o meu limitante? Meu limitante é fertilidade? Meu limitante é água? Meu limitante é recurso financeiro? Aquela lei do Liebig lá do barril. Do mínimo, né? Lei do mínimo. O que tá? Qual é o meu gargalo? Bom, tem coisas que eu não vou conseguir melhorar e que eu vou chegar e eu vou bater no teto. E aí, a partir disso, vai funcionar a lei dos incrementos decrescentes. Não vai adiantar nada eu colocar mais fertilizante, mais irrigação, mais isso, mais aquilo, porque não vai funcionar. E eu preciso voltar o meu manejo para aquilo que eu consigo produzir. Eu não estou falando aqui para fazer lavoura com baixa tecnologia, não. Eu preciso entender que dentro da minha janela, beleza, eu posso investir de uma maneira muito coerente. Agora, aquilo que escapa da janela já fica algo complicado. E a gente vê muitas vezes alguns clientes fazendo manejo de alta produtividade naquele milho do dia 48 de fevereiro. Então, o nível de risco e de aposta está muito grande. Isso não exatamente. Vamos pensar assim, não dizer que está tudo errado. Não. Está tudo certo. Só que a gente precisa entender que se eu estou apostando, eu não estou pensando nisso como negócio. Aposta é diferente de negócio, no meu ponto de vista. O investimento é muito alto, o risco muito alto para você estar colocando mais dinheiro dentro, né? Por isso que muitos produtores, né? Eu estava lá na Bahia, já não estão mais no milho safrinha, né, Luciano?
Eles estão pensando em alternativas. Às vezes é melhor você não desembolsar o volume tão grande de dinheiro, né? Para evitar esse rombo, né? O desembolso fica muito grande. Quando eu falo isso, O às vezes mercado eu sou chamado de favorece. louco até quando eu falo aqui. Vamos pensar que talvez a gente não faça 100% de safrinha. Isso às vezes é considerado como algo, como até uma ofensa. Ah, mas eu preciso do dinheiro para circular, eu preciso de fluxo de caixa. Ok, a tua necessidade de capital de giro, ela vai te custar X. Vamos lá, ela vai te custar 3 milhões e meio do teu resultado da soja. Ela vai te custar 500 mil reais, vai te custar 10 milhões. Quanto que, se tu for ao mercado financeiro, tu vai pagar de juro para poder girar esse dinheiro? Não vai ser esse valor. Então, vamos começar a olhar para os negócios de uma maneira muito mais fria. E eu tento sempre olhar isso de uma maneira muito fria. E a paixão que se tem, às vezes, por agricultura, ela nos leva... Não, mas vai produzir, a gente vai controlar, a gente vai adubar, a gente vai chover. Assim como aquele videozinho que surgiu uns dias atrás. Quem é que coloca R$ 1 milhão em terra no solo? Coloca na terra. São poucas as pessoas que têm a coragem de fazer isso como o agricultor tem. Então, se essa coragem existe, se é o que se sabe fazer, o que se sabe fazer é produzir. O agricultor brasileiro é excelente em produção. A gente só precisa fazer com que ele continue sendo excelente na produção. E para isso, a gente precisa ter controle efetivo financeiro do nosso negócio. Porque a gente está jogando um jogo em que a gente saiu de um patamar de volume financeiro e pulou, fez quase 100% a mais de volume financeiro girando nesse negócio. Então, se fica uma mensagem, Lucas, a gente precisa olhar de uma maneira muito fria para os nossos negócios. Exatamente. Até porque para pular de paraquedas também precisa ter coragem, né? Exatamente. E de paraquedas. E de paraquedas, nada te garante. É um cara muito corajoso, assim, até queria também, mas assim, todo ano você vai, entendeu? Assim, é o risco, né? E a gente tem que gerenciar isso muito bem. E na agricultura tem que olhar para esse custo aí. Até porque, olha os preços. A gente está com esse déficit aí de armazenagem. O milho aqui no Paraná está 45, para vocês aí em Cuiabá, né? Lá no Mato Grosso, tá em R$ 35. E se der uma super safra? Né? Tá dando uma super safra, mas o Paraná ainda tá colhendo ainda. Tem muito milho para colher aqui, tá? E aí tem um outro problema que às vezes a gente deixa passar, espero, né, que não aconteça, que é a questão da gripe aviária, né? Esperamos que não venha, mas e se vier? E isso vai derrubar a demanda de milho lá embaixo, né? E a oferta tá lá em cima. Aí o preço tem esse risco, né? Que não aconteça. Então, assim, tem inúmeras variáveis, né? A gente às vezes está olhando lá nos Estados Unidos, né? Como é que tá o clima, como é que tá o milho lá, mas o preço está rodando aqui já. E como você muito bem falou no começo, os armazéns estão com soja, né? E o preço também não tá bom. Assim, o produtor ele precisa estar preparado antes disso acontecer. Agora já é a consequência, né? Causa e efeito. Agora nós estamos no efeito já. Exatamente. Eu ouvi uma vez no ano passado, no início do ano, se não me engano foi. Foi no início do ano, ou foi no terceiro trimestre do ano passado, na apresentação de resultados da SLC Agrícola, o Aurélio Pavinato falou uma frase que me gravou. O mercado reage muito mais no boato do que no fato. Então, os boatos já aconteceram. Agora, a gente está vivendo o que os boatos falaram. Então, se a gente lá atrás não conhecia o nosso custo, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer para poder entender o que esse boato e o que os próximos boatos vão fazer reagir no mercado. Porque fazer negócios sem conhecer o custo, fazer negócio com descasamento de moeda é muito perigoso. Nós temos alguns clientes que compraram fazendas em expansão, áreas para expandir, e como eu falei lá atrás, alguns aventureiros bagunçaram um pouco o mercado, mas isso é um jogo que existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer atividade. Esses negócios eles foram firmados em dinheiro, em espécie, não espécie nota de dinheiro, mas foi em reais. Só que lá atrás a gente tinha uma soja que valia R$ 160. Então, fixei em reais, tantos mil sacos a X. E eu tenho a conta em reais. O que eu fiz? Eu não travei soja. Então,
eu precisava de 1.000 sacos para pagar a conta, ou 100 mil sacos. Hoje eu preciso que me sobre 180 mil sacos. E aí, como é que isso faz? Eu vou ter que... Isso que, isso que as terras lá para cima ainda se pagam, né? Se for aqui no sul é impagável. Depende do lugar, né, Lucas? Se a gente for jogar aí sem considerar a, a valorização do imóvel pensando em lugares já estabilizados, em que essa valorização é muito pequena, vamos ao exemplo aqui de áreas consolidadas aqui áreas já em produção aqui do Mato Grosso Mato Grosso. ou de Goiás, a gente precisa de 52 anos para se pagar. Pensando nessa pequena valorização de lugares estabilizados olhando para o histórico. Tem condições ainda de se valorizar? Claro que tem. Mas isso a gente precisa de muito tempo para pagar. Quando a gente vai para fronteiras agrícolas, esse tempo diminui um pouco porque a gente tem que considerar nesse payback, nesse valor do dinheiro no tempo, a gente tem que considerar a valorização imobiliária. Isso em áreas de expansão ela acontece. E aí a gente cai de quanto de recurso a gente precisa para transformar uma área improdutiva numa área produtiva. Hoje a gente precisa de, no mínimo, numa área que era pastagem degradada, eu não estou falando nem de outros tipos de área, mas a gente precisa de, no mínimo, 4 a 5 mil reais por hectare. Pensando em grade, pensando em estoca, pedra, correção de solo, adubação de correção, enfim, tudo o que precisa para deixar uma área 100% para plantar. Algo em torno de 4 a 5 mil reais. Então, a velocidade que a gente falava anteriormente de captação de recurso, ela pode me auxiliar nesse processo. Eu posso abrir, eu posso transformar numa velocidade muito mais rápida. Só que também eu tenho que considerar o risco que eu estou tomando. E que velocidade eu consigo operacionalmente dar para isso. Isso é muito importante. Porque de nada adianta eu captar um grande volume de recurso pensando numa operação de transformação rápida e eu não conseguir fazer isso. A conta ela vai chegar e eu não vou ter o recurso para Vai. pagar. E outra frente que eu vi contigo. E os arrendamentos? Que tem lugar que tá altíssimo. Como é que tá na sua visão? O que seria aceitável? Tem arrendamentos aí que a gente está vendo aqui no Goiás, eu vou transformar isso para hectares. A gente está vendo de 124,84, a gente está vendo de algo próximo dos 23 a 25 sacos por hectare de arrendamento de soja. Só soja, isso a gente está falando. A gente tinha um mercado lá atrás que pagava de 15 a 18 nessas áreas estabilizadas. Essa conta de 25, e ainda alguns lugares ainda cobram milho, essa conta não se paga. Não se paga. Quem está dizendo que vai pagar, ali na frente vai ter problema. Isso não vai, essa conta não fecha. Ah, vai fechar para quem? Para o cara que planta 1.000 hectares próprio e arrenda 10, 15 hectares de um vizinho porque é estrategicamente bom para ele. Ou arrenda 5 mil, 10 mil, planta em área própria e mil hectares ali faz sentido pensando na composição e no tamanho do negócio dele. Aí ok, mas pensando em pagar a conta, em ser saudável ao longo dos anos, isso não se paga. E aqui é muito difícil eu te dizer, Lucas, qual é o número especificamente que é justo. Porque isso depende muito da região, depende muito do tipo de solo, mas é só a gente olhar um pouco para o passado. Todo mundo ganhava dinheiro com os arrendamentos nos preços que eram, tanto o arrendatário quanto o arrendador. Então, o que me faz mais sentido eu ter segurança nisso? Ou daqui a pouco eu também entrar no pincel ou numa possível recuperação judicial de alguém que não vai me pagar a conta. Porque nessa conta aí, quem tá arrendando para terceiro tá ganhando mais do que quem tá tocando a área e tomando risco. Exatamente, exatamente. O prêmio de risco para quem planta é muito pequeno. Então, por que eu vou plantar nisso aqui? Não me faz sentido. E como quando a gente olha, às vezes, quem tá tocando a área própria, né? Que é o custo de oportunidade na outra ponta, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, isso são coisas que ambos precisam sentar na mesa para falar de negócio, e não para falar de eu quero e tem que ser assim. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar porque Não. não vai conseguir pagar a conta. E aí, E pior que muitas vezes a gente culpa aí
questão política, culpa governo, agora tem uma reforma tributária aí que estão aprendendo a ver como é que vai funcionar, né? E no final da conta o problema tá dentro de casa, né? É por isso que eu sempre falo, tudo bem, e não vejo problema nenhum, e acho totalmente válido, e também já participei muito de movimentos assim, a gente falar de política, seja a posição que for, faz sentido. E a gente precisa se posicionar pensando enquanto população, enquanto cidadão. Mas a gente também precisa fazer o nosso dever de casa e estar preparado para isso. De nada adianta eu falar uma coisa e lá na prática eu faço outra completamente diferente. De nada adianta eu falar do filho do vizinho se eu não sei, se eu não educo o meu da maneira coerente. Então, vamos fazer o dever de casa e vamos estar preparado para o que está acontecendo, para o que está por vir. Se a gente falar um pouquinho em termos de reforma tributária, hoje algumas alíquotas de transmissão de patrimônio chegam, o máximo no país é 8%, se a gente for parar para pensar. O projeto, se não me engano, que está em tramitação no Senado agora, pode chegar a 22% ou 24%. Então, é algo bem alto, pensando em transmissão de causar mortes. E o que a gente está preparando para essa sucessão? O que a gente está organizando no nosso negócio para estar preparado para isso? Tem uma possibilidade, e essa semana era uma das preocupações dos nossos clientes, de que com a criação do IVA, possa acabar deixando de existir a Lei Candir, que é aquela lei que beneficia muito o agro em termos de exportação, em termos de isenção de determinados impostos. Isso pode acontecer. E o impacto que isso pode trazer. Eu estou preparado pensando no meu caixa, pensando em instituições como instituições de políticas. E aí a gente está falando de sindicato rural, de associação de produtores. Eu sei que a gente tem um bom relacionamento aqui no Centro-Oeste com a ProSoja. O que eu estou fomentando essas instituições que me representam e que participação política eu estou tendo dentro disso. A gente não pode simplesmente delegar e não participar de nada. O produtor precisa estar presente. Ele precisa ter a sua voz, ele precisa estar dando a sua opinião dentro dessas instituições. E esses são os caminhos corretos da política. E são através de fortalecendo essas instituições que a gente vai conseguir defender a nossa causa. No ano passado, Lucas, a gente trouxe um grupo de... A gente trouxe, não. Nós temos um relacionamento com um grupo de argentinos, de produtores argentinos. Acho que eu tinha comentado contigo no outro podcast. E um dos problemas enfrentados por eles dentro do cenário político argentino é que o produtor, apesar da diferença que aqui o produtor rural é muito mais voltado para a família, são famílias tocando os negócios, e lá uma boa parte dos produtores são donos de terra e terceirizam para empresas, por exemplo, Safras e Cifras, para o Lucas, enfim, para a empresa X ou Y, tocar esses negócios, e eles são somente acionistas desse negócio. Eles são como se fossem... Não são arrendatários porque eles são donos da operação, mas a empresa que tem uma terceirizada que toca essa operação. E alguns desses produtores que vieram, alguns são produtores de fato, e também quem trabalha para o negócio, que é preocupado com a dinâmica política da Argentina, nos trouxe o seguinte: o produtor argentino, ele quer fazer tudo dentro da porteira. Ele é muito bom em produzir, em estar dentro da fazenda, em estar ali fazendo. Mas ele tem a capacidade de delegar a gestão, de delegar para o agrônomo definir a adubação, enfim, de terceirizar essas coisas. Porque ele acabou saindo do cenário político, e hoje não existe força política nas instituições sindicais de produtores rurais. E isso é um grande problema. Por isso que instituições, em termos de produtor rural, de produção rural, fortalecidas, fazem com que, nas esferas políticas do país, o produtor rural seja representado, perdão. Tem que se organizar, né? Até porque
A maioria, né, nós não gostamos aí da questão política que está no cenário, né, questão de presidência e tudo mais, mas a bancada ruralista está lá e mesmo assim a gente ainda, né, tem alguns revés. Mas vamos aprender, né, com essa reforma da Previdência e o que que vai, Previdência, reforma tributária, o que que vai acontecer ainda, né, porque tem um prazo aí para rodar e tem muito negócio para acontecer, mas o que você falou é verdade, o produtor tem que estar vinculado aí, tem que estar junto com a ProSoja, com o sindicato, tem que estar unido, né, e discutindo negócios, né? Discutindo números, né? Tá de olho no que está acontecendo. E nós temos uma outra frente trabalhando em cima, o dólar aí caindo. Será que nunca. Até que ponto pode cair esse dólar, né, Luciano? É, é uma, Que vai dar impacto aí a também. gente conversava, se a gente pegar a projeção de dólar do relatório Focus, a gente conversava na semana passada em um curso com o Dr. Antônio Carlos Ortiz, as projeções, todas elas não aconteceram. Os cenários projetados em todos os relatórios, eles não aconteceram. Então, vamos tentar deixar de acertar dólar e vamos pensar em acertar o nosso Dentro de negócio, casa. acertar o nosso dentro de casa. E estar preparado para enfrentar o mercado com ferramentas que possam nos proteger. Só que eu só vou poder contratar essas ferramentas, seja vender uma put, entrar numa put, entrar numa call, comprar um NDF, vender soja a dólar ou vender em reais, quando eu conheço o meu negócio. Então, vamos conhecer o nosso negócio, vamos entender essa dinâmica, porque pensando num tema que tu falaste há pouco e a gente acabou pincelando o assunto aqui em termos de política, só assim que essas novas lideranças vão vir à tona. Se a gente pegar as novas gerações, e eu também me incluo nesse processo, se a gente estiver olhando um curso ou qualquer outra coisa, a gente tem o mundo na mão, dentro de um celular. Então, o que a geração precisa o que a nova geração leva em consideração em qualquer decisão é ter informação, é ter dados. E esses dados têm que ser transformados em informação para a partir daí tomar as decisões. E aí que surgem alguns conflitos geracionais, porque as gerações mais experientes tocam os negócios com base numa bagagem de aprendizado muito grande. Só que essa bagagem nas novas gerações ela não aconteceu, ela não existe ainda, mas existe muita informação. E essa informação está dizendo que a gente precisa conhecer os nossos negócios de uma maneira muito cética, muito fria, baseada nos números, e para a partir daí eu tomar as decisões. E aí que começam a acontecer os conflitos. Pincelando só antes de te passar, Lucas, a respeito da reforma tributária, a gente tem um tempo ainda para que isso aconteça. Esse texto foi aprovado lá no Senado, não se sabe ao certo muitas alíquotas. Alguns falam que o IVA pode ser 20%, outros falam que vai ser 26%, outros falam que vai ser 8%, que, enfim, vai simplificar muita coisa, mas a gente ao certo não sabe ainda, porque ainda depende de toda essa tramitação do Senado. Se porventura o texto for alterado, ele tem que voltar para a Câmara para ser aprovado, e a partir disso também tem que existir muita lei complementar para regulamentar tudo o que foi discutido. E aí ainda a gente vai ter até, se tudo isso acontecer em 2023, a gente tem até 2026 do período de vacância, do período constitucional para qualquer legislação tributária. Então, em termos, nessa segurança tributária ou política, se a gente pode assim dizer, a gente tem ainda prazos constitucionais para que isso possa acontecer, e a gente sim vai ter um período ainda que a nova legislação vai estar vigente e vão ter que existir leis para que elas possam conversar, porque senão daqui a pouco a gente vai ter uma bitributação no país. Sim, sim. Dá tempo para se organizar, né? E outra, eles tiram numa mão, e aí tem outras questões, né? Vai tirar alguma coisa dos insumos, tem da questão de alimentos, isso é uma negociação mais complexa, né? Muita coisa vai rolar ainda. Exatamente. Mas aqui, quase chegando ao E final, uma das eu coisas, Lucas, queria. Oi? se tu me permite, Claro. com o texto que está acontecendo, faz sentido a gente se atentar, porque vão surgir muitos novos negócios e muitas boas oportunidades de negócio para todo mundo, inclusive para o produtor rural. Claro, claro, tem que olhar, né? Tem que olhar pro lado bom, pelo menos, né? Acredito que é um bom negócio para o Brasil, né? Faz anos que estão tentando, é um bom negócio. Tem alguns pontos que vai ser desfavorável, vai ter pontos favoráveis, né? Tem que olhar
para o contexto como um todo no final dessa negociação que está acontecendo e ver o que a gente pode tirar de proveito, né? Que reclamar não vai ser proveitoso. Perfeito. Então temos que olhar para o nosso negócio, olhar para tudo aquilo ali e tirar algum proveito disso. Faça como milhares de produtores rurais e use os dados do clima a seu favor para garantir seguro rural, melhor eficiência em pulverizações e saber exatamente o quanto que choveu. Aproveite a promoção de uma estação meteorológica BioWeather como essa e veja todos os dados em tempo real no seu aplicativo. Luciano, para finalizar aqui, eu queria te agradecer primeiramente a essa conversa aqui, que foi excelente para mim, para o produtor rural, para quem está nos ouvindo aqui. E talvez se fosse para deixar uma mensagem final, né, para o produtor ali, você citou muito, né? Ele tem que olhar para esse custo de produção. E eu antes de passar a bola aqui para o Luciano, o produtor que está tocando, que precisa de ajuda, tem que pedir ajuda para uma consultoria, tem que pedir ajuda para empresas, tem que organizar a gestão em uma plataforma, em um software, tem que tá com o número na mão antes de conversar, né? Eu lembro que esses dias eu recebi aqui no escritório, inclusive a Marizana aí do Safras e Cifras, ela veio aqui olhar um número com um cliente nosso, do produtor, e ele falou, agora nós podemos sentar para conversar, que agora eu tenho o número, entendeu? É, Aí eles vieram e fizeram aqui a reunião, bem legal. que bacana, que bom, que bom. A gente fica bem feliz que isso possa estar acontecendo. O produtor rural, a gente falou de uma mudança de patamar, de importância do produtor rural dentro de uma economia. É só a gente olhar para os dados que a gente tem. A importância que tem, vamos dizer assim, na maioria dos municípios do interior do Brasil. Aqueles municípios que não são industrializados são totalmente dependentes da atividade primária. Então, o produtor rural ele precisa se colocar, e essa mudança de papel ela é bem complexa. A gente acha que ela é simples, mas ela é bem complexa. Ele tem que se colocar no lugar de quem é dono de um negócio. Ele é dono de um negócio e para este negócio ele precisa tomar decisões estratégicas. O produtor rural é bom, é excelente lá na produção, subindo em cima da máquina, é a cachaça de muitos, tá lá na atividade. Eu tenho clientes que aqui no Mato Grosso que até hoje ele tem o trator que ele trouxe lá do sul quando ele veio aqui para Querência, e ele não abre mão de vez em quando dar uma volta, de ali empurrar um toco, fazer um buraco, ajeitar uma estrada neste trator. Não, trator de esteira não abre mão disso. Mas esse produtor ele tem que se colocar na figura de um empresário, de quem tem um negócio nas mãos. E para isso ele precisa fazer aquilo que é necessário, não só aquilo que ele gosta. O que é necessário é a gente olhar para os números do nosso negócio. O que ele gosta, ele tem que seguir fazendo, mas ele faz de uma maneira muito simples e muito fácil, com muito gosto. Ele precisa continuar fazendo? Precisa. Só que fazer aquilo ali é muito mais simples para ele. Então ele tem que depositar muito mais energia na figura de quem é um empresário, de quem é dono de um negócio. Se uma mensagem que a gente pode deixar olhem os seus negócios de uma maneira estratégica, como o gestor que de fato vocês são. Exatamente. Complementando, você falou antes dos conflitos de gerações, né? Não digo conflitos, mas diferenças de gerações. Esses dias conversando aqui no podcast também com o Arthur, ele foi gestor da Sapeagro ali em Maracaju, né? Que é fazenda do governador lá, inclusive. E com o Clóvis, que é ali da Reagro, e o Clóvis finalizou falando assim, o produtor, todo mundo conhece um produtor que é o Ronaldinho Gaúcho, né? O cara que ele tocou com excelência o negócio dele, sem número, sem nada, ele tinha na cabeça, ele entendia o fluxo, né, o ciclo do mercado, ele sabia negociar, ele cresceu e deu certo. Ele é o Ronaldinho Gaúcho, ele não treinava muito, né, mas chegava na frente do gol e metia gol. Mas agora chegou a hora do filho dele tocar o negócio. Só que o filho dele não é o Ronaldinho Gaúcho, só que ele tem que tocar o negócio do pai agora. E aí, como que faz, né? Só treinar resolve? Ajuda. Ele precisa ter informação, precisa ter número para passar esse negócio pro filho, que não é ele, né? E muitas vezes tem 2, 3 filhos, né?
E assim, como que eu passo um negócio desse tamanho que cresceu com a habilidade do pai, a honra do pai, né? É o mérito dele. Mas como que eu passo isso e eles mantêm essa eficiência num mercado muito mais competitivo, num mercado muito mais eficiente? Porque se você não tem número na mão, os outros têm, tá? Muita gente está crescendo e tem. Tem muita gente também que tá fazendo cagada. Mas tem gente que tá ali fazendo acontecer. Então, assim, faça, se organize enquanto é tempo, né, Luciano? Porque aproveite que tem hoje tecnologia, você, né? Nós temos o celular aí na mão, tem informação para tudo que é lado, então temos que ter informação na mão e pedir ajuda se precisar. Pede ajuda pro Luciano, pede ajuda pro pessoal da Safras e Cifras. Quem precisar de gestão, né, sabe que pode contar conosco também no E-Produtor. O que não pode é ficar esperando, né? Que sempre o produtor não tem tempo, né, Luciano? Nunca tem tempo, porque sempre tem trabalho para fazer e a gente entende. Mas que faça, como você falou, dá uma priorizada em ser o gestor, né, que a empresa precisa e também o agricultor que você tanto gosta, né? Exatamente, exatamente. Terceirize aquilo que outras pessoas têm uma habilidade mais fácil ou têm uma habilidade maior do que você para fazer. Se a gente pegar exemplos de grandes corporações, todos cresceram e existe uma conta, inclusive, para isso. À medida com que eu coloco alguém para fazer algo que eu consigo terceirizar, a minha empresa cresce algo em torno de 10 a 20%. Então, claro que isso a gente está falando de uma maneira muito generalizada, mas a mensagem à medida com que eu coloco pessoas as quais sabem fazer determinada coisa que eu levaria muito tempo para fazer, eu acelero muito mais a velocidade desse crescimento, porque essa pessoa já sabe fazer aquilo ali, ela já está acostumada a fazer aquilo ali. É a mesma coisa que eu, Luciano, agrônomo, consultor de finanças, resolver pegar um helicóptero para pilotar. Não, a gente sabe o que vai acontecer. Provavelmente ele não vai sair do chão. Talvez se eu puxar a manete errado, ele vai começar a bater e vai explodir. Então, não faz muito sentido. Mas eu tenho condições de delegar para alguém pilotar o helicóptero e me levar para outro lugar. E eu vou continuar ali, dentro do helicóptero. Com saúde, com vida, fazendo com que os meus negócios cresçam. E esse é o papel do produtor. Tentar sair da figura do piloto, daquele que está lá, focado na operação, focado no tático, e sair para a estratégia e começar a olhar um pouco mais o seu negócio com base em indicadores, com base numa tomada de decisão estratégica. Bom, nós vamos por aqui ou nós vamos por ali? Alguém vai chegar em você, o executivo vai chegar em você. E aí eu não estou falando isso pensando num produtor gigante, não. A gente tem condições de ir fazendo isso dentro de pequenos negócios. Vamos usar o exemplo de uma loja pequena na cidade, tem 2 ou 3 funcionários, mas a gente sempre tem aquele que é o responsável pelo caixa, é o responsável por fazer determinada venda, por articular um pouco mais a estratégia, e assim na produção rural. A gente, dependendo do tamanho, a gente vai necessitar de uma estrutura de pessoas, uma estrutura de governança muito mais complexa, em que a gente vai se colocar cada vez mais na figura de um conselheiro e de um presidente, e não de um gerente. E esse é o papel do produtor rural empresário. Exatamente. E para o produtor que é pequeno, às vezes ele vai ter que delegar para a esposa mesmo, vai ter que delegar para um filho, vai ter que delegar para uma filha que às vezes nem queria estar mais no meio da propriedade, mas que se está pagando a faculdade dela, bota ela para trabalhar, comece a organizar, porque se o grande erra e tem problema, né, Luciano, o pequeno tira da boca da família. Exatamente. Eu conheci um cliente lá no Tocantins em que quem fazia os lançamentos e quem controlava o sistema dele é a filha que morava no Mato Grosso do Sul. Casada, bióloga, se não me engano. Não trabalhava no negócio. O marido trabalhava lá no Mato Grosso do Sul. E ela, junto com o pai, tocava e controlava determinadas informações, meio que à distância, ia a cada trimestre lá no Tocantins, mas conseguia tocar e conseguia ter alguns números suficientes para se tomar algumas decisões. É claro que à medida que esse negócio foi crescendo, isso começou a ter que ser um pouco diferente. Terceirizamos alguns lançamentos e ela ficou numa questão de auditoria, de conferência
de pagamentos, mas evoluiu e muito o negócio nesse meio tempo. Que legal. Eu tenho bastante cliente que é produtor familiar mesmo, é ele com a esposa, né? Toca aí de 300 hectares para baixo, sabe? É a esposa que faz. A gente treina, né? Tem equipe de suporte, treina, coloca para rodar, ensina, depois tenta auxiliar nos resultados, né? Nós, com o Safras, temos bastante cliente em comum, que daí já é um outro nível, né? Vocês dão toda essa assessoria para eles entender, e ele normalmente contrata alguém, um secretária, né? Ou coloca um filho para ajudar, mas em grande parte deles é a esposa mesmo, até porque tá com o nome nos financiamentos, né? É dona Tá dando também. aval, tá E dando assim, aval. e a mulher é mais organizada também, né? No papelada, tem mais, eu acho, comprometimento com a gestão e quer estar ali contribuindo, né? Não é por nada, não, mas ela quer estar ali contribuindo, quer fazer a parte dela, né? Então, se você é um pequeno produtor, não ache que por ser pequeno, que não precisa, né? Precisa mais do que o grande, né? O problema dele só é diferente, é outro, né? Mas assim, precisa da mesma maneira. Não, show de bola. Luciano, obrigado mais uma vez, né? É uma honra sempre para mim conversar com esses feras aqui do Safras. E volte e meia a gente troca uma ideia também. Eu conheço bastante gente lá, né? Esse dia eu tava falando com o Sandro, o Marcelinho lá também, tá viajando direto e eu troco bastante ideia com ele. A Marizane e a Patrícia estão aqui em Palotina também, sempre, né? Tem clientes aqui na região. A gente tá sempre envolvido aí. É uma honra para mim. Muito obrigado. Da mesma forma, Lucas, a gente agradece a ti pela iniciativa do AgroJovem, né, pela parceria que a gente já tem de longa data. A você, nosso ouvinte que nos ouve, a gente agradece imensamente. A gente se coloca à disposição sempre, Lucas, que qualquer um dos temas que a gente tem especialidade em falar, a gente está sempre à disposição. Daqui a pouco, para falar um pouco de bobagem também, só para descontrair, a gente está à disposição também. Para a gente é uma grande honra sempre, a gente sempre vai atender a ideia, porque para a gente é muito importante levar conhecimento para todo mundo. O nosso objetivo é difundir conhecimento, é levar informação, é ajudar todo mundo a poder tomar boas decisões, e só assim que todo mundo cresce. Então, meu muito obrigado, em meu nome, em nome da Safras e Cifras, e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado. E para você que está curioso, dá uma olhadinha aí nos outros episódios. Nós já temos um episódio com o Luciano, temos um episódio com o Felipe também, tem com o Marcelo, tem com o Siloter, né? Siloter grande, Siloter. O cara que começou a gestão, acho que no agronegócio, voltada a produtores rurais, aí a sucessão familiar. Eu ia comentar, Lucas, que quem fazia antigamente, quando falava das mulheres, quem fazia antigamente lá quando a Safras começou, quem fazia os demonstrativos de resultados era a Dona Rosa, esposa do seu Siloter, fazia a mão, porque ela é arquiteta e tinha uma boa letra. O seu Siloter sempre conta essa história. Então, e vejam o papel fundamental das mulheres nos negócios. Quem quiser, Lucas, seguir as nossas redes sociais aí, tanto da Safras e Cifras quanto do Luciano Alegre, fiquem à vontade. A gente, de vez em quando, fala algumas coisas aí, a gente está sempre à disposição. Show de bola. Não esqueça lá, então, se inscreva aqui no canal para quem está ouvindo pelo YouTube, deixa uma estrelinha aqui para quem está no Spotify, acompanhe lá também nas redes sociais, @agrojovem ou jerings.agro. Beleza? Um grande abraço, é um grande prazer estar com vocês. Até a próxima. Abraço.